Nós estamos aqui na sede da OAB de São Paulo. Como falamos ontem, a entrevista hoje é com o amigo Dr. Fábio Canton Filho, que é o vice-presidente da OAB aqui do estado de São Paulo. Também acompanhando o Dr. Leopoldo, que é o presidente da OAB da subseção do Tatuapé. Dr. Fábio, obrigado por estar recebendo a gente aqui. É uma satisfação, Walter, receber você, o Leopoldo, para mais um bate-papo aqui na OAB. Né, Dr. Leopoldo, aquela questão, o Dr. Fábio participa, acho que há uns mais de 20 anos quase na questão de justiça, então já é um ponto, um apresentador, uma pessoa constante que vem levando, desde quando o senhor entrou dentro do Departamento Cultural, passou pela presidência Cresceu da CASP. na OAB, Walter? Porque assim, foi ascendente a ida da CASP pelas mãos do Dr. Fábio Canton, agora na vice-presidência da OAB, que tem atuado bastante. Eu tenho visto o senhor em todas as reuniões, posses de comissões novas, a questão que eu quero citar agora, que inclusive o povo brasileiro tem colocado muito, a questão com relação da Câmara Municipal, do aumento que os vereadores queriam promover dentro dos próprios salários, a ELB entrou. O senhor tem sido uma pessoa atuante, e essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Na verdade, assim, a estrutura da casa tem uma série de divisões, inclusive de atribuições para os diretores. E ligadas à vice-presidência estão todas as comissões, são 148 comissões hoje na casa, o que demanda um trabalho muito grande. Todas as comissões muito atuantes nas mais variadas áreas do direito e nas mais variadas áreas institucionais. Então é uma demanda muito grande. Você tem, como eu disse, 148 comissões e algumas delas com mais de 1.000 membros. Nossa. E com atuação permanente, eventos das mais variadas naturezas também, eventos internos, palestras, eventos externos, campanha do agasalho, enfim, reuniões, centenas de reuniões já realizadas no primeiro semestre de 2016. Então isso gera uma demanda muito grande. Além disso, toda a atribuição institucional de toda a diretoria, de acompanhar as posses dessas comissões, das 234 subseções do Estado. Então é um trabalho permanente. E você citou da Câmara Municipal também. Latente o tema. Na verdade, foi uma tentativa de criação de 660 cargos novos na Câmara Municipal, sem concurso, e uma ação direta de constitucionalidade, subscrita pelo nosso amigo Adib Kassab, que é diretor da CASP, da Caixa de Assistência de São Paulo, e também presidente da Comissão de Direito Administrativo. Essa ação teve êxito no Tribunal de Justiça, e de modo que a OAB conseguiu obstar essa criação desses cargos, em ano eleitoral inclusive, o que vai ao encontro dos anseios da população hoje de muito mais transparência, de correção no trato da coisa pública, do dinheiro público. Isso é uma vitória muito grande, patrocinada pelo OAB, sob a presidência do nosso querido Marcos da Costa, e nessa ação de constitucionalidade que foi assinada pelo Adib, elaborada e assinada pelo Adib Kassab. Eu acho interessante, Dr. Fábio, que a gente vê a questão das comissões. Para mim, a conta era 100, são 140, e elas são sempre relacionadas com algum movimento social na defesa da cidadania, na questão da defesa da Constituição. Né? Na verdade, as comissões têm os mais variados veios. Então você tem as comissões temáticas, acabei de citar uma agora do ADIB, que é a Comissão de Direito Administrativo. Aí você tem a Comissão de Controle dos Gastos Públicos, que é presidida pelo Jorge Luff. Você tem comissões que cuidam das questões corporativas, como uma comissão importantíssima, a Comissão de Prerrogativas, que é presidida pelo Cid Vieira. A Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo Martim Sampaio. As comissões das áreas do direito, Comissão de Direito Civil, Comissão de Direito Penal, de Processo Penal, de Penal Econômico, de Tributário, de Civil, e assim, enfim, as comissões ligadas às áreas do direito. Nós temos Comissão de Proteção aos Animais, Comissão de Oratória, enfim, um sem número a Comissão de Ação Social, um número muito grande de comissões ligadas ao direito, ligadas a questões institucionais, a questões corporativas, a questões de interesse social. Queria te passar já a pergunta, mas deixar aqui também aquela questão que pelo menos o cidadão se sente defendido, né? Porque, por exemplo, aqui eu vi a questão semana passada
de uma campanha da questão da violência no ano da manutenção da lei da Maria da Penha, né? Foi na Paulista, quer dizer, está pensando no bom viver da questão da mulher. A questão de direito tributário, que eu acho que é o Dr. Ives Gandra que está presidindo, né? E está zelando o quê? Pelos custos, gastos públicos e tal. Você acha, meu presidente, meu vice-presidente, que o Brasil está existindo uma política que está sendo tocada a um pulso também do judiciário, quer dizer, aspas, as leis estão sendo feitas e colocadas pelas mãos daquelas pessoas que entendem realmente de lei, porque tudo hoje passa pela justiça, né? É a Operação Lava Jato, é a questão de lei de diretrizes. A gente tem que ter esse toque um pouco no governo? Aí é muito mais complexo, Silviane. É assim, o judiciário deveria cuidar de questões só que são levadas ao judiciário para fins de solução de conflito. Você tem o judiciário tratando de inúmeras questões que deveriam ser tratadas talvez exclusivamente pelo legislativo. Mas quando você tem uma qualidade ruim na elaboração legislativa, isso gera naturalmente questões oriundas do cidadão, da aplicação da lei, que vão desaguar no judiciário. O judiciário acaba resolvendo, às vezes, alguma lacuna de lei, às vezes alguma interpretação de lei. Evidentemente que o que se pretende, claro, os representantes do povo são aqueles que se encontram no legislativo, mas é importante que esse processo legislativo tenha também um encaminhamento técnico, para evitar impropriedades técnicas na legislação com deficiência, porque isso só atrapalha, inclusive, no cumprimento e na aplicação da própria lei. Evidentemente, quando surge conflito em função da lei, o judiciário é chamado a se pronunciar, eventualmente até sobre constitucionalidade de alguma lei. Foi o caso que aconteceu, por exemplo, nessa questão dos cargos do município de São Paulo. Então, assim, essa tripartição de poderes deve funcionar como tripartição de poderes, e o judiciário e o Estado só episodicamente se manifestar quando necessário, quando algum conflito, alguma necessidade de interpretação específica de alguma lei, não legislando, evidentemente. Mas isso a gente tem visto o judiciário muito em foco, até por conta dessas operações que estão aí no cotidiano da mídia brasileira, mas não é o caminho da produção legislativa. O caminho da produção legislativa é do Congresso mesmo. Eu acho fantástica a resposta dele, o senhor conseguiu direcionar, né? Porque a demanda que o povo tem, tudo tem que passar hoje pelo judiciário, foi a resposta assim, mais coerente que eu vi, né? Quer dizer, na falta de uma coerência, se aplica a lei, né? E é isso que tem sido feito, né? Agora, deixa eu perguntar, só para depois passar a palavra, como é que o senhor se sentiu num momento, sendo uma pessoa ligada ao direito, num momento difícil que foi a questão do pedido de impeachment, que a OAB participou, vocês foram efetivos, aqui foram até Brasília, o Dr. Marcos foi até Brasília, o senhor participou de todos os movimentos, não a corrupção, que é também um movimento forte aqui que tem na OAB. Como é que o cidadão Canton se sentiu tendo que participar para requerer seus direitos civis aí que deveriam estar resguardados? Não, na verdade é assim, nós temos um pedido de abertura de impeachment, um processo já de impeachment que foi iniciado pela professora Janaína Pascoal, que é conselheira da OAB, junto com o professor Miguel Reale e o professor Hélio Bicudo. Nós tivemos também uma moção de apoio à abertura de processo de impeachment do Conselho Seccional da OAB. Foi o primeiro Conselho Seccional do país a se manifestar nesse sentido, e em seguida o Conselho Federal também, por esmagadora maioria, aprovou moção no sentido de se abrir um processo de impeachment, o que foi feito em seguida pelo próprio Conselho Federal. Eu acho que são caminhos naturais, seja o processo de impeachment ou qualquer outro, são caminhos naturais de cidadania que o cidadão dispõe para exteriorizar eventual detecção de problemas na administração pública. É um direito que o cidadão tem.
Se o cidadão detecta alguma eventual falta de transparência, algum desvio de finalidade, enfim, esse mecanismo existe, aberto ao eleitor, não é a entidade, enfim, basta ser eleitor, tanto que quando você faz o pedido, que é o caso que aconteceu desse que está em julgamento, que é esse pedido apresentado pela professora Janaína, professor Miguel Gari, professor Hélio Bicudo, você faz colocando o seu título de eleitor. Entendi. Para fazer esse pedido. Eu acho que tudo isso é salutar, faz parte do processo democrático. O cidadão tem direito e tem o direito de exercer os direitos que tem. Não adianta só isso constar da Constituição, das leis, determinados direitos. É preciso exercê-los efetivamente. O resultado disso, o mérito, eu não vou discutir. Isso cabe a quem de direito julgar nas esferas e instâncias próprias se o mérito tem procedência ou não. Mas o fato é que é muito importante numa democracia o acesso irrestrito ao judiciário e aos órgãos de julgamento, como no caso do processo de impeachment, ou seja, o acesso que o cidadão tem para reclamar justiça. E ele já está mais consciente hoje, o cidadão, dos direitos dele? É assim, o Brasil é um país muito carente no que diz respeito à educação, muito carente, muito. Por mais que este ano teremos eleições novamente, e aí nós teremos uma profusão de candidatos, porque são eleições municipais no país todo, falando novamente o quanto cada um deles investiu ou vai investir em educação. Verdade ou não, no que diz respeito a esses investimentos que serão anunciados, o fato é que a educação no Brasil é muito, escolaridade inclusive, é muito aquém do que se pretende num país que quer alcançar aí o status de primeiro mundo. Isso afeta diretamente a essa consciência de direito, de exercício de direito. Então, por mais que tenha avançado, e acho que avançou alguma coisa, muito longe, muito distante do ideal, o nível de conscientização do brasileiro, nos mais variados segmentos. Você vê o nível de preconceito exteriorizado pelo brasileiro, ainda com relação às mulheres, o nível de homofobia e o nível de exteriorizações de racismo que o Brasil tem, muito ligado à cultura e educação, que é um dos aspectos, e escolaridade, que é um dos aspectos da educação lato sensu. Pontuou assim perfeitamente. Eu não posso deixar de cumprimentar o Canton, essa grande liderança que tem história na ordem. Aliás, quando eu comecei na OAB, Walter, o Canton era presidente da Comissão do Jovem Advogado. Eu começava, ainda engatinhava na OAB, mas ele já atuava, enfim, tem uma grande história. Mas eu já quero de antemão aqui cumprimentá-lo e obrigado por já estar participando. Grande trabalho, né? Mas ele já participa no programa há muito tempo. Agora, eu queria comentar... É bom para o telespectador ver que a gente faz entrevista com um amigo assim. Mas o Canton falou de educação, falou de uma série de... Pontuou, certo? Pontuou os dois lados. Ele pontuou aquela... a veia nevrálgica mesmo, né? Aquele que está em casa provavelmente deve ficar pensando assim, né? Bom, e a OAB? Aliás, todos os advogados que hoje estão nos assistindo provavelmente visualizam na OAB um ponto de apoio, um ponto de equilíbrio. E o próprio cidadão querem que a OAB, de qualquer forma, dentro dessa sistemática, dentro desse panorama de instabilidades sociais, que a OAB tenha uma varinha mágica, né, Cantor? Que ela resolva tudo, mas a OAB, toda ação, todo projeto demanda muito trabalho. Nós acompanhamos o trabalho que a seccional desenvolve. Você sabe que Leopoldo, nesse aspecto, eu costumo dizer até para, às vezes, o cliente procura no escritório e aí o cliente fala assim, bom, doutor, agora os problemas todos estão com o senhor. Fora. Se o seu filho tirar nota baixa na escola, o problema não é do advogado. Quer dizer, a OAB, evidentemente, que tem como maior, mais representativa, mais importante entidade da sociedade civil, mais respeitada entidade da sociedade civil, tem uma responsabilidade muito grande. E evidentemente que a palavra, que é a arma maior do advogado, e consequentemente da própria OAB... Isso acontece porque está ao vivo. E essa vocação que a OAB tem é de falar.
ela tem, até por comando constitucional, o dever de cuidar, além das questões profissionais, da preservação do Estado Democrático de Direito, das questões ligadas à cidadania, direitos humanos, enfim. E ela faz isso de forma permanente. Agora, claro que ela, a OAB, não tem a varinha de condão que vai resolver todos os problemas do país. Mas ela pode, por conta dessa ideia, por conta dessa respeitabilidade que ela tem, dar a sua opinião, que é opinião sempre embasada em questões técnicas, em questões de experiência, em questões de estudo. Ela tem um acervo muito grande de profissionais que colaboram gratuitamente com a entidade, que faz esse conjunto dessa força toda. Então, a opinião do AB tem muito valor, não só pela sua história, pela sua experiência, mas também pelo nível técnico que ela tem nas suas opiniões e nos seus pareceres que lança para a sociedade e para os problemas da sociedade. Você falou em educação. Agora, toda a ação da ordem, ela tem, de qualquer forma, uma análise e eu acredito que todo o projeto, ele olha para a Constituição Federal. Agora, dentro da realidade hoje, social que nós vivemos, além da educação, você acha que reforma política, por exemplo, essa reflexão em torno de um sistema, se é parlamentarista, se não é, essa questão democrática que nós vivemos? Vamos falar um pouco da reforma, depois dessa questão do parlamentarismo. Sobre as reformas, é evidente que o Brasil precisa, já há muito tempo, precisa de uma reforma política, precisa de uma reforma tributária, precisa de uma reforma da Previdência, não tem saída. O Brasil precisa enfrentar esses fantasmas todos, e como todos dizem, com a mãe das reformas, que é a reforma política. Isso precisa avançar de forma mais profunda, de forma mais rápida, é preciso fazer essa lição de casa. Sobre essa questão do parlamentarismo ou não, voltamos à questão anterior aí que eu estava falando para o Walter, e eu não sei se o brasileiro, quer dizer, faz parte da vontade soberana do povo, mas qual é o grau de consciência que tem o cidadão brasileiro com relação ao presidencialismo, ao parlamentarismo, as suas diferenças, as suas características, as suas vantagens, as suas desvantagens, para que a população possa externar a sua opinião de forma precisa, é preciso que ele tenha compreensão sobre aquilo que ele está se manifestando. Quer dizer, será que tem a massa da população brasileira condições de discernir diferenças que levem a uma eventual mudança de regime, presidencialismo, parlamentarismo ou qualquer outro? É uma dúvida cruel. Não tenho essa convicção. Posso assim, ser um pouquinho mais amigo de vocês? Às vezes me causa uma dúvida, eu queria escutar a sua opinião. Por exemplo, eu voto hoje 16 anos. Aí se discute a redução, que é polêmica, né? Essa redução da maioridade penal, também por consequência de tudo que tem acontecido, né? Você vê, por exemplo, essas questões aí nos estados, dessa colocação da educação, entrando na escola ou não. Será que a nossa juventude perdeu-se o SPB? Lembra que na escola tinha um SPB, Educação Moral e Cívica, a gente aprendia isso. Será que essa juventude tem condição hoje de entender a importância dessa questão de saber ler, de saber a hora de votar, de saber dirigir um carro? Olha, Walter, nós vivemos um fenômeno aqui que pode parecer, e é um paradoxo, do que eu falei antes. Você tem, como nunca, acesso à informação. O jovem hoje ele é muito mais antenado mesmo, muito mais ligado às questões que cercam ele, até pela facilidade dos meios de comunicação. Evidentemente que o Estado tem falhado muito em propiciar acesso ao jovem. Mas eu não tenho dúvida que o jovem de hoje, de 16 anos de idade, tem plena, de um modo geral, em tese, plenas condições de discernir para a votação, eu não tenho dúvida disso. Agora, isso não quer dizer que ele tenha. Isso pode eventualmente estar restrito a pessoas que têm mais acesso aos meios, como por exemplo celulares modernos, com meios com acesso às mídias sociais. Mesmo, se bem que hoje até os mais simples celulares te dão acesso a isso, né? O que falta é o poder público investir especificamente na educação do jovem, que ele tem condições, com 16 anos ou até menos, de absorver isso, eu não tenho dúvida. O que falta é o Estado, especialmente em regiões mais carentes,
não só de São Paulo, mas do país todo, regiões que dependem da mão do Estado. Você tem regiões que têm mais condições e subsistem independentemente do Estado. E você tem uma massa gigantesca que depende do Estado levar esse aparato tecnológico, levar educação, levar conhecimento, levar essa conscientização. Agora, se você imaginar que um jovem de 16 anos de idade, que pouco comeu durante a vida toda, que teve deficiência de desenvolvimento, inclusive físico e mental, por falta de alimentação, você imaginar que ele vai ter um nível de discernimento adequado, evidentemente que não vai ter. E o Estado tem responsabilidade, especialmente sobre esses jovens. Tem uma questão assim, ele é pontual, né? Porque aí você percebe uma coisa, então é fato, né? Até para citar, o Rio de Janeiro está gritando por uma questão de segurança pública, né? E aí foi repassado ao governo federal uma quantia que era específica para isso, e no fim das contas, fazendo uma analogia, trazendo para cá, você vê que uma operação da Lava Jato, uma das 5 ou 6 que aí estão dispostas, é quase 20 bilhões de reais. Quer dizer, é quase a dívida inteira do Estado. Como é que você, como cidadão, como líder da ordem, sente cada vez que abre o jornal da noite e tal, essa situação? Essa é a importância de campanhas como o combate à corrupção. Eu estou absolutamente convencido de que é necessário o combate intransigente à corrupção. Já vi inúmeras pessoas, a mídia divulga, dizendo, olha, mas esse combate à corrupção, de forma como tem sido feito, está levando à quebra de empresas, segmentos internos, grandes empreiteiras de dificuldades, desemprego. Não há o que fazer. Esse é o preço e tem que ser pago este preço. Nós não podemos ter tolerância com a corrupção, que segundo alguns supera inclusive o valor do próprio PIB. Nós estamos falando de mais de 1 trilhão, e não de 20 bilhões, mas mais de 1 trilhão de reais em corrupção, ano. Então é preciso que isso tenha um fim, é preciso que isso seja mitigado de alguma forma, para que esse valor todo, esse dinheiro todo que é desviado do bolso do cidadão, volte para o cidadão nas mais variadas formas, segurança pública, escolaridade, saúde, enfim, o que nós já conhecemos. Volte de qualquer maneira, de alguma forma, para o cidadão. Então, é preciso que não tenhamos mesmo tolerância com a corrupção. Não importa a consequência de crise econômica, nós precisamos combater intransigentemente a corrupção no Brasil. E você vê, ele pontuou 3 coisas importantíssimas, né? A educação, a questão das reformas. Aí você me pontuou uma coisa importante, desculpa, eu me esclarecendo hoje, porque a questão da corrupção, então, realmente, hoje é o ponto nevrálgico. Se a gente tivesse corrupção, não ia ter tudo de bom, o país ia ser melhor. Né? Não há ilusão, de viver em sociedade atualmente sem corrupção. Mas os níveis de corrupção do Brasil são absolutamente extraordinários. Não é possível. É um absurdo, né? Muito dinheiro. Com um nível desse de corrupção. E é preciso que isso tenha, enfim, é o que nós temos que buscar permanentemente. Repito, não importa a consequência. Se tiver que quebrar a grande empresa, que quebre, se isso tiver problema na economia, que tenha, mas nós precisamos recomeçar o Brasil, reinventar o Brasil mesmo. Agora, tudo isso reflete na vida do advogado. Com certeza, o cidadão vai procurar. Então, tem viajado o estado todo, enfim, por todas essas subseções, são mais de 230 subseções no estado. Eu acredito que ele tenha um panorama diferente do meu, por exemplo. Eu acredito que ele tem um panorama de como está essa advocacia hoje, Canton, em várias regiões, em várias necessidades. Você tem sempre várias faces dessa situação. Claro que a crise econômica afeta, evidentemente, a profissão, como afeta todas as profissões, mas tem também nichos específicos da advocacia que ajuda a resolver os problemas também. Então, mesmo em época de crise, você tem, por um lado, crise econômica, por outro lado, uma demanda para a solução de problemas que crescem também em época de crise. Enfim, a advocacia nunca foi fácil, os tempos modernos não são fáceis, mas a gente está aí para tentar ajudar. O advogado é um batalhador nato, né? Ele acorda de manhã e, com certeza, eu acho que ele busca, enfim, né? Ele busca sempre ultrapassar os obstáculos, mas eu acho que tem mercado para todo mundo, né, Canton? Não tem dúvida. Mesmo com um grande número de colegas, nós temos até, e o Silvio falava isso no começo, até por conta de uma conscientização, aumento na demanda, aquém ainda do que deveria ter,
mas você tendo consciência cada vez maior dos seus direitos, você vai em busca deles, evidentemente, usa para seu advogado. Sabe que a gente foi fazer uma entrevista com o presidente do Tribunal de Justiça e me chamou a atenção, eu até queria comentar isso com você, são 44 milhões de cidadãos no estado de São Paulo. Tem 20 milhões de processos, Canton. Como é que convive o advogado com um dos maiores litigantes é o próprio Estado, né? Mas como é que convive a realidade do advogado com uma demanda do Estado, que metade do Estado está em conflito judiciário? Como é que a OAB está lidando com isso? Como é que o advogado lida com isso? Assim, isso não deveria funcionar assim em alguma medida. Os processos existem mesmo, as pessoas têm conflitos de interesse, procuram o judiciário para a solução de conflitos. Hoje você tem uma gama enorme de meios alternativos de solução de conflitos, mas o que chama atenção é essa questão do Estado ser litigante. Ele não é um dos maiores litigantes, ele é disparado o maior litigante. Você vai ter, eu não tenho os números exatos, mas coisas entre 60% a 80% da Justiça Estadual, Justiça Federal, das demandas são demandas em que o Estado ou é autor ou réu. Especialmente naquelas em que ele é réu, que é a maioria dessas ações, são porque o Estado não cumpriu a sua obrigação e não deu exemplo. Então, o que vai desaguar nos conhecidos, famosos precatórios. Quer dizer, dívidas que o Estado tem, que deveria ter pago há muito tempo e que obriga o cidadão a acionar o Estado para ele fazer o que deveria ter feito desde logo. Inclusive para dar exemplo ao cidadão de cumprimento das suas obrigações. Isto é ruim. Isto é ruim. O Estado litigar nesta ordem é ruim. O Estado precisava dar o exemplo positivo e não o exemplo negativo como ele dá. Quer dizer, o grande devedor do Estado brasileiro é o Estado brasileiro. E é muito, eu acho que só em precatório é 400 bilhões aqui no Estado, é um orçamento inteiro, né? Mas como é que o cidadão, então, transpassa essa época? Qual é a sua visão? Será que a gente está começando a enxergar com operações que estão aí, vendo a questão de... A gente está começando a enxergar um futuro? Olha, o próprio precatório é um exemplo, a Comissão de Precatórios de São Paulo tem uma atuação muito firme também nessas questões. Já um sinal no Congresso para aprovação, para pagamento de lei, para pagamento efetivo desses precatórios, talvez até 2020 isso esteja resolvido, você começa a avançar. O Estado precisa entender que ele não pode ser, como parece no Brasil, ele não pode ser opressor do cidadão. O Estado existe para funcionar em função do cidadão e não como opressor do cidadão. O cidadão brasileiro vê o Estado como inimigo. Esse é o sentimento do cidadão. É o grande inimigo do cidadão é o Estado. E isso precisa mudar, porque é assim porque o Estado não faz o que tem que fazer. De fato, muitas vezes oprime, ou pelo menos gera essa sensação de opressão ao cidadão. E isso precisa mudar. Isso depende do próprio cidadão, que é o que tem feito. Autoridades fazendo o que tem que fazer, nada demais. Operações como agora, Lava Jato, com tanta repercussão, quando as pessoas estão fazendo aquilo que elas devem fazer. Né? Deveria ser o cotidiano comum da sociedade brasileira, você ter prisão de corruptos, condenação de corruptos, que isso sim efetivamente inibiria essa prática que contamina o Estado brasileiro. O Canton, com tanto tempo de ordem, na verdade eu fiquei pensando aqui, o que eu pergunto ao Canton? Né? Na verdade, o que debater, Canton, já que ele falou, bem dizer, tudo aqui, né? Ele simplesmente trouxe um panorama e uma visão de um crítico, de um jurista crítico. Agora eu fico pensando o seguinte, vem a minha pergunta, o que nós, advogados, podemos esperar, Canton, da OAB, hoje, frente a todo esse panorama? Você que está há tanto tempo, que tem tanta história na OAB. Veja só, a OAB, eu falo sempre, a OAB é uma abstração. E é curioso isso, porque é a maior, mais respeitada entidade da sociedade civil, e ela é formada por advogados. Então a expectativa que o advogado tem da entidade deve ser o resultado daquela expectativa que ele tem de si próprio. Ele precisa, a OAB ela não chegou a esse status
de credibilidade nacional, de importância, de respeitabilidade, sozinha. Ela chegou nisso por conta das pessoas que a compuseram ao longo da sua história, os advogados. O que a advocacia hoje pode esperar da entidade, circunstancialmente como gestor, como diretor da entidade, ou como diretores, nós procuramos devolver a confiança do voto, fazendo valer aquilo que a entidade, aquilo para o que existe a entidade, que é cuidar dos interesses corporativos, dos advogados, prerrogativas profissionais e das questões institucionais ligadas ao cidadão e à cidadania como um todo. Agora essa nova experiência, presidente da CAASP, agora vice-presidente, né, Walter? Acho que uma nova experiência. Mexe com benefício, desafio, porque é um desafio mexe com o cidadão. Ser diretor da ordem. Não tem dúvida, são desafios permanentes, mas o tempo acaba gerando assim, uma facilidade maior de enfrentamento das questões. Eu estou, de fato, há muito tempo na entidade, isso facilita o conhecimento da estrutura, de como funciona. E como você falou, eu já tive no Jovem Advogado, já fui no Conselho de Prerrogativas, coordenei os direitos humanos, presidi o Tribunal de Ética, a CASP, 2 gestões, agora na vice-presidência, outras inúmeras comissões que eu presidi, participei. Isso vai gerando uma experiência que faz com que a gente trate com essa tranquilidade esses desafios que se apresentam, que são desafios mesmo. Cuidar agora de quase centenas de comissões, que é um desafio permanente, cotidiano. Presido ainda a Comissão de Relacionamento com o Poder Judiciário do Estado de São Paulo, que é um outro veio também. Mas, enfim, são desafios que estão aí para a gente enfrentar de forma permanente, sem medo, sem receio, enfim, para auxiliar a advocacia. Agora, para implementar a pergunta do Leopoldo, para fechar, né, que a gente está indo para o final. O advogado, que é cidadão, já está aqui equacionado o que ele pode esperar. E o cidadão, minha filha, os seus filhos, o que ele pode esperar, né, desse comprometimento? O que a OAB tem feito de forma permanente ao longo da sua história, se posicionado firmemente nas questões relevantes de interesse da sociedade. Esse da Câmara Municipal de São Paulo é só um dos inúmeros incontáveis exemplos de atuação do OAB, que não dizem respeito especificamente às questões corporativas, de prerrogativas profissionais, mas que dizem respeito ao interesse da sociedade. Então esse é um exemplo e é o que o cidadão pode e deve esperar, não só dessa gestão, mas da entidade de forma permanente. Bom, queria agradecer, Antônio. Eu espero que você continue assim anos e anos ainda passando de uma gestão para outra, porque você vê o nível. Eu faço várias entrevistas, você sai da questão corporativa, entra na questão de cidadania, nas pessoais, né, e dá um norte, né. Eu hoje aqui tive várias lições, né, e até o entendimento hoje como é que essa relação hoje jurídica que está acontecendo na política do Brasil. Eu te agradeço. E a questão da educação, então, que tão bem você coloca. A educação é a base de tudo. Eu quero te agradecer muito, né, pedir muito, com muita seriedade, que você volte mais vezes a fazer o programa com a gente, porque a tua entrevista a gente aprende, né? E eu acho que está faltando líder, né, para todo, uma esfera inteira no país que tenha conhecimento, embasamento de lei, para poder dar esse chão para as pessoas. Eu quero te agradecer bastante. Walter, eu que agradeço a oportunidade, você, Leopoldo, pela visita. É uma satisfação poder sempre conversar com vocês. Leopoldo, obrigado pela participação, que enobrece sempre o programa. Também, já são, olha, os dois, sabe, somos amigos, mas já tem quase 20 anos já que o programa está aí, né? E eu fico muito agradecido, porque fez crescer muito o desempenho que a gente teve aí com a televisão. O jornalista, o Walter, o jornalista, a história da TV aberta, da TV Bloomberg, que a gente passou, da Record, agradece muito, sabe, essa ajuda de ideias e o confronto que você teve aí desde jovem, continua jovem, mas tem propiciado aí pra gente. Obrigado, viu? Obrigado a você, Obrigado. Bom, questão de justiça vai ficando por aqui e espero voltar mais vezes aqui na OAB para ajudar a esclarecer esses momentos de cidadania que você tem necessitado. Obrigado, até a próxima semana.